Amós. Eu iria pregar sobre a série, mas Deus está falando já há alguns dias, e eu, como um bom entendedor, eu quero fazer o que Deus quer. Eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou pregar para agradar, eu vou pregar para agradar a Deus e tentar salvar alguns, porque nem todos vão ser salvos, mas a gente, como um porta-voz de Deus, a gente anuncia a preciosa palavra de Deus. Livro do profeta Amós, está na Bíblia, viu, irmão? Glória ao nome do Senhor. Logo aí depois de Oséias, depois de Joel, livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Glória ao nome do Senhor. Amós, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 aos versículos 13. E depois leremos 2 versículos no capítulo 5. Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer algumas coisas assim que Deus tem feito ferver em meu coração nos dias que nós estamos vivendo. Eu iria pregar sobre a musculatura do vencedor, mas desde uns dias Deus já tem me despertado para isso, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu lerei na versão NVT. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando as suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia água suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e suas videiras com pragas e ferrugem, com gafanhotos que devoravam suas figueiras e suas oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Verso 10. Enviei praga contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra, levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar, mas nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí alguma de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chumascados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Verso 12. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus, pois aquele que formou os montes, aquele que agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade, ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Capítulo 5, verso de número 4 e verso 6. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Verso 6. Busquem o Senhor e vivam, do contrário, ele passará em Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Pai, Tu sabes o temor e o tremor que eu tenho ao me referir à Tua palavra e à Tua igreja. Mas Tu tem nos despertado nesses dias concernente àquilo que Tu queres fazer. Em nome de Jesus, por graça e misericórdia, eu peço que o Senhor aplique essa palavra ao coração de todos aqueles que aqui estão. Que possamos sair daqui abastecidos, encorajados
voando nas asas do teu Espírito, para vivermos aquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus, amém. Pois bem, esta noite eu gostaria de falar com vocês sobre o tema: o que fazer para vivermos um poderoso avivamento. É possível que você esteja se perguntando: o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as nações? O que é essas doenças e doenças que têm surgido ao longo dos séculos e dizimado inúmeras e inúmeras pessoas? À luz da Bíblia, nós temos respostas para estas coisas. E nós temos um sinalizador, que é a voz dos mensageiros de Deus, que é a igreja, que no seu ministério de anunciar, avisa, propaga, leva a mensagem de Deus aos corações. O texto que nós lemos aqui fala de um período marcado por vozes proféticas, vozes como Joel, mensageiro do juízo, vozes como Oséias, que falava do amor de Deus, e vozes como a desse homem chamado Amós. Amós teve a dura missão de trazer a mensagem a um povo que estava distante de Deus, um povo que tinha se distanciado daquilo que Deus já tinha revelado a eles. Este exemplo bíblico, este homem, um homem simples, um mensageiro da correção à justiça social. Eles estavam invertidos, as coisas não estavam da forma que Deus desejasse que estava. Deus estava avisando o que ele desejava fazer. E Amós teve a missão, a dura missão, de dizer ao povo aquilo que estava prestes a acontecer com eles, se estes não se voltassem a Deus. Esse homem, um simples boiadeiro, um homem do campo, um pecuarista, um homem simples como eu e você, esteve disponível, se dispôs a ser uma voz em dias de caos. Os profetas nunca foram benquistos, nunca foram muito amados pelas pessoas, porque eles traziam mensagens que confrontavam as pessoas a viverem conforme a vontade de Deus. Esses profetas também traziam não só mensagens daquilo que estava acontecendo, mas como também davam direção às pessoas do rumo que deveriam trilhar. Nós olhando para este texto, nós podemos ver o confronto, as duras palavras de Deus a um povo obstinado, a um povo que não via, que não sentia e que ainda assim insistia em viver longe de Deus. É por isso que eu, você, a igreja de Deus na terra, precisa urgentemente de um avivamento, de um despertamento espiritual, de um start, de algo poderoso do céu, para que estes acontecimentos que já aconteceram na história não venham a acontecer conosco nesses dias. A saber, Salomão chega a dizer em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do sol, tudo que é, já foi. Os acontecimentos narrados por Amós são acontecimentos
muito parecidos com o que estamos vivendo nos dias atuais. Mas ainda assim, há muitos que dormem, há muitos que não estão nem aí, há muitos que têm se feito surdos à voz de Deus. Eu não sei se você percebeu a profundidade dos acontecimentos que esse homem narra. São mensagens duras, despertando um povo que pensava que estava tudo bem. Eu não sei se você consegue assimilar tudo o que está acontecendo. Não está tudo bem, não está normal. As coisas têm saído dos eixos, a coisa não está boa. E Amós, nos 9 capítulos desse livro, ele começa a chamar o povo de volta para Deus. Nos capítulos 1 e no capítulo 2, Wesley, ele começa falando de palavras proféticas às nações vizinhas, que estavam tratando as pessoas mal, que estavam torturando pessoas. A saber, muitas das nações vizinhas a Israel nos dias de Amós, ele profetiza no Reino Norte, eram nações impiedosas, eram nações que não tinham temor a ninguém. Eu não sei se você consegue assimilar o que eu estou dizendo ao que nós estamos vendo à nossa volta. Amós começa nesses 2 capítulos fazendo essa observação, que haveria um juízo para estas nações, que haveria uma punição para estes povos. Mas Amós também, dos capítulos 3 aos capítulos 6 do mesmo livro, ele vai falar contra a nação de Deus, contra Israel, contra Judá, que também estavam tratando mal pessoas que Deus ama, gente que Deus valoriza, gente que Deus quer bem. E ele começa então a dizer as coisas que estavam acontecendo. Ele começa então no capítulo 3, no verso 15, a falar do que estava acontecendo em especial com o povo eleito de Deus, que estavam bem financeiramente, que estavam desfrutando de uma vida legal, razoável, no recôndito das suas belas casas, no refrigério da vida boa. E Deus então começa a fazer observação, chamando a atenção desse povo que servia a Deus, que frequentava o templo, que dava oferta para Deus, que também ia, cantava para Deus. E no capítulo 5, no verso 21, se você quiser acompanhar, Deus estava dizendo: estou cansado disso, eu não quero isso, eu quero mais que isso, eu não tenho só isso para vocês. Deus estava dizendo da inversão de valores que estava acontecendo. Se você olhar o capítulo 5 e no verso 7, Israel e os demais povos vizinhos a Israel estavam invertendo valores, estavam considerando mentira verdade e verdade mentira, estavam preferindo pessoas que andavam errantes do que pessoas que andavam certas. Eu não sei se você consegue entender a lógica disso, como isso é atual, como isso está claro para nós, como isso está correndo nos nossos noticiários todos os dias, como isso tem sido propagado por nós, como nós temos visto essas coisas acontecer a olho nu. Inversão de valores, abandono a Deus, injustiça com pessoas, um Supremo Tribunal que é uma vergonha,
homens que se dizem defensores de direito do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado, e que não estão nem aí para ninguém. Senhoras e senhores, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo a injustiça. Nós estamos vendo pessoas servindo a Deus do seu jeito. Israel vivia esta inversão. Para eles estava tudo normal. Quando eu olhei para o livro de Amós, parece que eu estava vendo o Brasil, parece que eu estava vendo o estado de São Paulo, parece que eu estava vendo algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta. E Deus estava reprovando tudo aquilo. E Deus estava cansado de tudo aquilo. E é aqui no capítulo 4 que vocês leram, que vocês viram sinais claros daquilo que Deus já estava fazendo, como seca, como fome, como doenças, como injustiças, como pragas que estavam assolando o mundo daquela época, e que há 1 ano e meio está assolando o mundo, que há alguns dias já tem matado e dizimado milhares de pessoas, mas ainda assim nós não se voltamos para Deus. Nós estamos fazendo vista grossa aos acontecimentos. Está tudo muito bom. Nós estamos no recôndito dos nossos lares. Nós estamos bem financeiramente. Nós estamos sem guerras. Nós estamos aí com um barulho político. E cá para nós, nenhum dos senhores deve entrar nessa onda, porque essa guerra não é nossa. Essa guerra não permite a você, não pertence a você. Essa guerra é uma guerra de poderes. Deus estava reprovando seca, peste, morte, mas ainda assim o povo obstinado, coração duro, não estava atento aos sinais de Deus. Eu preciso dizer aos senhores como pastor, e meu coração treme ao compartilhar esta palavra com vocês: abram bem os vossos olhos, abram bem os vossos ouvidos, se atentem ao que o Espírito diz à igreja nesses dias. Ei, abra os teus olhos e veja, os sinais estão claros à nossa volta, precisamos enxergar. Eu não sei se você está se acostumando com o cheiro de morte no ar. Tem 1 ano e meio que está morrendo gente. Está tão natural que nem choro tem mais. Está tão natural que a gente nem se importa mais. A gente olha naquele mundaréu de números e se esfriaria. Nos últimos dias ninguém estaria nem aí com ninguém, ninguém estaria se importando com a dor dos outros, ninguém estaria dando o saber pelo que as pessoas sentem. Faz 1 ano e alguns meses que o cheiro que está na terra é de morte, é de dor, é de pranto. Não é óleo de alegria, não, é cinzas, é roupas de pano de saco. É horrível o que estamos vivenciando. Está claro o que está acontecendo, mas ainda assim, o verso 10 deste texto que eu li diz assim: eu tenho matado, eu tenho desferido pragas, eu levei os seus cavalos, muitos perderam bens, muitos perderam empresas, muitos perderam parcerias, muitos perderam negócios, mas ainda assim, vocês não voltam para Deus.
E aí, Deus resolve fazer algo. Já que tudo isso não resolveu o problema, Deus diz para Israel: te prepara então para encontrar com o teu Deus, ó Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo: dei oportunidades, enviei mensageiros, avisei com antecedência, mostrei sinais claros para vocês, mas vocês não ouviram. Eu os entregarei na mão do império babilônico e assírio, e vocês viverão a escravidão. Eu vou falar com muita propriedade aqui, porque eu sei quem colocou essa mensagem no meu coração. Não seja tolo e nem ignorante se agora em 2022 nós vemos uma virada política. Sabe por quê? Porque Deus tem que nos entregar, muitas das vezes, na mão do nosso inimigo, para que Ele possa nos resgatar. Tem gente se pegando, lutando com o braço de Deus. Tem gente querendo fazer movimentação e lutar contra Deus, sendo que Deus está permitindo algumas coisas acontecer. A mensagem para nós esses dias não é o 7 de setembro, não é o movimento da nação, não. A mensagem para nós é: arrependam-se em tempo, porque ainda dá. Deus está avisando. E o Deus da Bíblia, Ele não é cruel, Ele é bom, porque Ele avisa. Ele avisa. E teve uma cidade também, quase que nos dias desses moveres proféticos, com Jonas, que vocês conhecem, que Jonas passou lá 3 dias anunciando a mensagem. E sabe o que aquela cidade conseguiu fazer, aquela nação? Chorar, se arrepender, pedir perdão, se humilhar. E Deus, na sua infinita misericórdia, poupou aquela nação impiedosa. Eu preciso dizer às senhoras e os senhores que ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja: é tempo de nós dobrarmos o nosso joelho no chão, é tempo de nós orarmos por nós mesmos, é tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração e pedir perdão pelos nossos pecados. Não é por causa de um homem, não. Não é por causa de um partido político, não. É a minha vida, é a tua vida, é a minha casa, é a tua casa, é a tua família, é os teus. Os sinais estão claros, a morte cheira no ar. Nós estamos vendo pessoas morrer, e o pior de tudo, que estão morrendo sem Deus, estão indo sem piedade nenhuma para um lugar de tormenta eterna, e nós não estamos sentindo. Até porque a Bíblia diz que tem gente que tem cara que está vivo, mas está morto faz tempo. Tem gente que não sente, tem gente que não se importa, tem gente que não está nem aí. E você sabe uma das características desse não sentir nada? É como se fosse uma lepra, que representava o pecado e representa o pecado. Não é comigo, não é com a minha casa, não é com os meus filhos, não é com os meus familiares. Eu não estou nem aí. O pecado tem neutralizado o sentimento de muita gente. O pecado tem feito pessoas tratar as pessoas impiedosamente. O pecado tem feito pessoas cada dia mais se distanciarem umas das outras. O pecado tem feito pessoas se esquecer do seu semelhante, que é uma das principais leis e mandamentos de Deus. O pecado tem feito pessoas andarem cada vez mais errantes. O pecado tem feito pessoas andarem cada vez mais pensando em si próprias, em si mesmadas. E Deus está nos chamando e nos responsabilizando nesta última hora. Será que você pode dizer: Deus,
tem misericórdia de mim? Bate a mão no peito. Diga: Deus, tem misericórdia de mim? Me ajuda a melhorar como ser humano. Me ajuda a voltar a sentir. Existem algumas lições. Se nós queremos frear estas catástrofes que aconteceram com Israel e que podem acontecer conosco, existe algo que para a ira de Deus. Existe algo que mexe com o coração de Deus. Existe algo que consegue fazer a fúria cessar. E este algo é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha, eu ouvirei e sararei a sua. Não, isso aqui não é jargão não, querido. Isso aqui é o próprio Deus dizendo para nós que quando a coisa estivesse feia, que quando a coisa estivesse ruim, nós deveríamos entrar em um ambiente como esse, um ambiente solene, onde nós celebramos a Deus, onde nós glorificamos a Deus, e nós nos humilharmos, e nós abrirmos o nosso coração, e nós clamarmos a Ele, Ele nos ouvirá e enviará a nós socorro. Você é povo de Deus? Você se diz mesmo povo de Deus? Por que você não se interessa pelas coisas que são de Deus? Qual foi o último dia que você orou por alguém que não tem nada a ver com você? Que é alguém que Deus ama. Quem aqui pelo menos uma vez dessa semana tirou um dia para chorar por aquele povo lá, que as mães estão entregando os filhos para os soldados, com medo deles morrerem? Ah, pastor, mas é tão longe, aquele povo é cruel. Não, aquelas criaturas lá, foi Deus que os criou, e Deus os ama, e Deus os ama, e Deus os quer. E está num tempo de nós clamarmos a Deus assim: Deus, não entrega a tua herança, Deus, não entrega os teus para que blasfemem contra o teu nome. Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Todo avivamento começa com pessoas disponíveis a serem sensíveis à voz de Deus. O que Deus está falando com você nesses dias? O que Deus está falando com você esses dias? Porque eu não quero perder o time, eu não quero perder o tempo, eu não quero estar fora daquilo que Deus quer fazer. Não, eu quero estar atento àquilo que Ele está fazendo. Eu quero estar com Ele no que Ele está fazendo. Eu preciso me encontrar disponível a Deus. Lembra de Davi? Lembra? Quem lembra? Ele venceu o quê? Um quê? Só que ele era um menino. Ele era um menino e ele não era a pessoa mais preparada para vencer aquele gigante. O gigante era grande. Só que ele, mesmo sendo um menino, ele estava disponível para Deus. Deus não está atrás de pessoas formadas, intelectuais, que discernem a Bíblia no hebraico, no grego. Deus não está atrás de pessoas formatadas. Deus não está atrás de pessoas bonitinhas, não. Deus está à procura de pessoas disponíveis a Ele. Será que você consegue colocar a mão no teu coração de novo? Fechar os teus olhos e não enganar você e nem Deus, porque Deus está vendo quantas vezes você já disse isso. Será que
que você pode dizer: eu sou um homem de lábios impuros, uma mulher de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível ao teu mandar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender o que tu queres, eu me encontro aqui. Glória a Deus, aleluia. Todo avivamento começa com pessoas disponíveis. Não estou falando isso aqui não, que avivamento não é o fogo cair aqui. Aqui cai. Avivamento é o fogo se espalhar. Avivamento é colocar o pé no trabalho, alguém passar perto de você e sentir algo diferente e começar a querer confessar os erros dele a você. Começar a querer deixar as práticas erradas dele e conversar com você, porque você tem algo poderoso em você. Avivamento é vida de Deus em nossas vidas. É pessoas desesperadas com fome, com sede, com vontade de querer conhecer e amar a Deus. A primeira coisa que Deus deseja, diga: Deus deseja me encontrar disponível. Não, eu não sei como é que está a tua agenda. Como é que está? Não responde para mim não. Você sabe o lugar que Deus tem na tua agenda. Você sabe o lugar que Deus tem na tua vida. Você sabe melhor que ninguém quais são tuas prioridades. Você sabe melhor do que ninguém o que você coloca em primeiro lugar no teu coração. Muitos têm se perdido por causa do pedaço de papel. Outros por algumas coisinhas. Outros por alguns minutos de prazer. Todas as vezes que Deus deseja fazer algo na terra, conforme Amós capítulo 3 e verso 7, Ele não faz nada sem antes comunicar os seus santos. Deus está querendo se comunicar conosco, pastora Gabriela, como você disse na ministração do louvor. Deus está querendo falar com a terra. Deus está querendo manter um contato entre céu e terra, terra e céu. Deus está nos avisando. Deus está comunicando a nós a sua vontade. Deus está nos convocando. Neto, Paulinho, Alexandre, José, Valdeir, Alberto, Pedro, Nenê, Tiago, Wesley, Edson, Alex, Nicolas, a chorar, a rasgar o coração, a entrarmos em juízos com Ele, a colocarmos diante dele as nossas causas. Neemias não devia nada, estava no recôndito da tranquilidade, no palácio como um copeiro, mas quando ouve falar do que estava acontecendo em Jerusalém, ele se coloca à disposição de Deus, a chorar, a pedir perdão pelos pecados daquela nação, como o patriarca Jó fazia até mesmo pelos seus filhos, como inúmeros exemplos bíblicos que pediam perdão pelos pecados dos outros, se humilhando a Deus, clamando ao Senhor misericórdia. Deus avisa o que Ele deseja. Eu preciso te dizer, você está com os ouvidos abertos? Você está ouvindo ou está escutando? Porque o reflexo disso aqui hoje é amanhã, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é sábado, é domingo,
é segunda, é entra mês, é sai mês. O avivamento que estamos prestes a viver é um avivamento pleno, é uma plenitude espiritual, é alegria, é gozo, é poder do céu, é vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. O que me chama a atenção, e eu caminho para o fim, é que grandes avivamentos, eles sempre sucederam a tragédias. Lembra quando o povo estava cativo no Egito? Faraó manda matar os meninos. A morte estava cheirando Deus então resolve levantar um homem, por nome de Moisés, e libertar um povo. Grandes avivamentos sucedem dias, como o do Império Romano, nos dias de Jesus, que estavam novamente matando meninos, e a morte estava cheirando Vem o profeta João, o Batista, pregando no deserto, uma mensagem que tinha assim como título: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. A morte estava pairando no ar, mas Jesus nasce. E quando ele nasce, ele traz paz, ele traz salvação, ele traz redenção e um resgate a um povo que estava oprimido. Glória. Santo Deus. Passado alguns anos, Jesus morre, é pregado mas ao terceiro dia ressuscita. Mas os discípulos e os seguidores de Jesus estavam com o sentimento de morte mais 50 dias após a morte de Jesus, numa festa denominada Pentecostes, Deus resolve avivar a terra com o Espírito Santo. Eu preciso te assegurar, nós estamos vivenciando o caos, nós estamos sentindo o cheiro da morte, nós estamos vendo a impiedade. O cenário está pronto para que Deus derrame uma vez mais do poder do céu, da vida no Espírito, do renovo espiritual. Será que você entende esta palavra e pode aplaudir a Deus? Porque a terra está clamando. Há 100 anos atrás, 120 anos no máximo, na rua Bonnie Brae, Los Angeles, Estados Unidos, a segregação racial. Negros não se davam com brancos, brancos não se davam com negros. As tragédias estavam acontecendo nos Estados Unidos, até que um povo simples, um povo humilde, um povo que entendia que o problema só seria resolvido clamando a Deus, começam a buscar, começam a pedir, começam a clamar, até que Deus então envia novamente o seu Espírito, que passa pela América, lambe aquela linha que dividia negros e brancos com fogo, e acontece o avivamento que nós conhecemos como avivamento da Rua Azusa. O maior avivamento dos últimos dias que já vivemos na face da terra. E nos dias atuais, novamente o cenário está pronto. A morte está assolando, o cheiro dela está no ar. Nós estamos prestes a viver o maior mover espiritual de
todos os tempos. Assim como Ezequiel teve a visão de um vale de ossos secos, Deus está prestes a renovar um povo na terra que esteja sedento, que esteja sedento, que esteja sedento, que esteja com a alma aberta para receber este poder. Como é que está essa terra aí? Está seca? Está difícil? Está dura? Eu estou sentindo, pelo termômetro do céu, que gotas de orvalho vão começar a vir sobre nós. Que há de vir sobre nós um poder sobrenatural. O convite de Deus no capítulo 5 para Israel é: ouça, ó Israel, buscam-me e vivam. Talvez você está aqui e você sobrevive. Talvez você está aqui e você rasteja. Talvez você está aqui e esteja fraco. Talvez você esteja aqui e esteja desanimado. Deus está te convidando a buscá-lo e viver. Como é que está teu coração? Você quer? Você quer? Você quer? Você que está na internet, você quer? Ou você vai ficar querendo assistir tudo de camarote e pensar que você vai passar desapercebido aos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo? Como é que é? Não. Até as crianças de 6 e 8 anos sabem dessa praga que está matando gente. O mundo inteiro sabe. Deus está chacoalhando o mundo. Deus está convidando ao mundo a voltar a ter vida. Talvez você que está me ouvindo hoje não tem sentido mais nada. Entra frio, sai gelado. Entra com os olhos secos, sai com eles mais secos ainda. Porque você perdeu a sensibilidade. Porque você perdeu o time de Deus. Eu confesso a você, eu queria pregar muitas coisas aqui, falar para você que Deus vai te dar casa, te dar carro. Eu queria, o humano, o João, eu queria falar isso para você. Mas a mensagem que Deus tem para nós é: Ele quer nos avivar, Ele quer nos despertar, Ele quer nos levantar, Ele quer nos empoderar, Ele quer nos comissionar, Ele quer nos enviar, Ele quer nos levantar, Ele quer nos preparar. É que está teu coração? O que você está querendo? Ser mais um da estatística? Dos que abandonaram a Deus? Dos que vivem fugindo de Deus? Dos covardes e medrosos que voltam atrás? Ou daqueles que hoje estão aqui e amanhã estão lá? Quem é você? O que você quer? Quer morrer na condição que está? Eu não estou falando sobre você morrer, não. Eu só estou propondo a você que você pode viver muito mais do que Deus tem para a sua vida, se você quiser, porque Ele não vai te obrigar. Ele disse para Israel: eu estou fazendo tudo isso, eu estou fechando o céu, eu estou enviando fome, eu estou destruindo cidades. Eu não sei se vocês estão vendo aí, até terremoto está acontecendo. Leia o livro de Amós, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas mesmo assim vocês teimam em viver distante de mim. Como é que vai ficar? Vamos reagir? Vamos se humilhar? Eu não vou propor para a igreja orar e jejuar para 7 de setembro, não. Nós temos que estar orando e jejuando agora. Não, nós não temos que se levantar e sair para a rua, que nem um bando de gente aí. Me desculpa, não é dar conta com quem vai, eu respeito quem vai. Só que o meu negócio é com o céu. O meu negócio é com o termômetro do céu. O meu negócio é com o que Deus quer fazer. E Ele está levantando profeta para dizer assim, como João diz: endireitai as veredas,
limpai os caminhos, purificai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo novamente pelos profetas atuais: prepara-te, prepara-te, arruma as malas, comece a avisar e tocar trombeta em casa, comece a preparar para se levantar acampamento, a trombeta vai soar, Jesus está às portas. Coloque-se sobre os seus pés. Você que está na internet, você entendeu bem o recado. Deus está falando. E eu quero que Deus, em nome de Jesus, através dessa mensagem, te convença do que Ele tem para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Você que está aqui hoje, canta aquele hino do Espírito Santo. Grupo de louvor aqui, por favor.